Exemplo 3. Então agora eu vou considerar então a minha função f de xy igual a x² menos y² sobre x² mais y². Qual seria o domínio dessa função, pessoal? O problema dessa função é esse cara aqui que está embaixo, né, no denominador, ele não poderia ser zero. Mas x² mais y² só é zero se o x e o y forem zero. Então o domínio é o R2 menos o 0, 0. Tá? Então a pergunta é, será que essa função aqui ela tem um limite quando eu me aproximo do 0, 0? O que a gente observa então é que ela não está definida então no 0, 0, exatamente por zerar o denominador, né? Mas o 0, 0 é um ponto de acumulação. Por quê? Porque é o próprio R2 menos o 0. Então qualquer sequência que vá para 0, 0, qualquer sequência de pontos que vai para 0, 0 em R2 vai satisfazer. Então só falta um ponto. Então esse ponto que falta aí, ele está próximo de todos os outros pontos do R2 menos o 0, 0. Então tem suficientemente próximo a ele, tem muitos pontos do domínio da minha função. Tá? Então ele é um ponto de acumulação da minha função. Tá? Note que sobre o eixo x, o que a gente tem? Então vamos analisar aqui. Ó. Aqui eu tenho R2, tenho aqui o eixo x e o eixo y, e aqui eu tenho em R. Tá? Muito bem. Então sobre o eixo x, o que eu tenho? Significa o que sobre o eixo x? Significa que o y vai zerar. Tá? Então se o y é zero, a gente vai estar sobre o eixo x. Então quanto que vale a minha função? Então sobre o eixo x vai zerar o y. E quanto que vale a minha função então se eu zero o y? Se eu zerar o y, ela vai ser então x² sobre x². Dividindo então isso é 1. Tá? Então quer dizer que ela vai pegar todo mundo que está no eixo x e vai levar no valor 1. Então aqui a gente vai ter, se a gente pegar um ponto aqui do eixo x, qualquer ponto desse aqui, ela vai levar no 1. Tá? Então ela leva lá no 1. E o que acontece então sobre o eixo y? Ou seja, o eixo y é quando eu zero o x. Se eu zerar o x, eu vou estar sobre o eixo y, e o que vai acontecer com a minha função? Então eu estou zerando o x e não o y. Então vamos lá. Se eu zerar o x, o que vai acontecer ali na minha função? Então vai ficar menos y² sobre y². Então cancela, vai ficar menos 1. Então olha só, ela vai pegar todo mundo que está no eixo y e vai levar no menos 1. Então ela vai pegar o ponto aqui que está no eixo y e vai levar no menos 1. Ok? Então é isso que a função f, essa nossa função f faz. Então vejam só, tem como existir o limite dessa função quando eu me aproximo do 0, 0? Por quê? Por que não? Porque veja só, esses dois pontos aqui, menos 1 e 1, eles têm uma distância de tamanho 2, né? É 1 até o 0 e 1 até o 1. Então eles não estão próximos. E qualquer bolinha, qualquer circunferência que a gente pega aqui centrada no 0, ela sempre vai ter pontos do eixo x e sempre pontos do eixo y. Então, qualquer bolinha vai ter pontos que vão mandar no menos 1 e vai ter pontos que vai mandar no 1. Então, por exemplo, se eu pego aqui, por exemplo, o limite é 0. Então, vamos pensar assim, o limite dessa função é 0. Bom, se fosse 0, então qualquer intervalinho que eu pegasse aqui centrado no 0, tinha que existir uma bolinha que mandasse lá dentro. Mas se eu pegar esse intervalo, por exemplo, qualquer bolinha aqui vai ter pontos que vai levar no menos 1, que são os pontos do eixo x, do eixo y, e vai ter pontos que vai ser mandado no 1, que são pontos do eixo x. Então, olha só, sempre, então, dado qualquer intervalinho centrado no 0, toda bolinha vai cair fora desse intervalo, então não vai satisfazer a propriedade de limite. Então o limite não pode ser 0. Bom, poderia ser, sei lá, menos 1 ou 1? Poderia, vamos pensar. Poderia ser menos 1, por exemplo. Então, dado esse intervalinho, tem que existir uma bolinha ali centrada no 0 que manda todo mundo dentro aqui desse intervalinho. Mas não manda, porque qualquer bolinha centrada na origem aqui vai ter pontos do eixo x e pontos do eixo y. Os pontos do eixo x vão ser mandados lá no 1,
que está fora desse intervalo. Então não vai mandar todo mundo que está dentro da bolinha dentro do intervalinho, tá? Então não satisfaz. Então não pode ser menos 1. A mesma coisa se eu pegar o intervalinho aqui próximo do 1, né? Vai sempre existir pontos do eixo y que vão ser mandados lá no menos 1 que está longe desse intervalinho. Então esse limite não existe, né? Então, ou seja, logo não pode existir um L tal que a função f de xy vai permanecer próximo de L para xy próximo de 0, 0. Tá? Como a gente viu. De fato, qualquer um que seja o valor L que a gente toma, tomando-se o epsilon igual a meio, porque tem que valer para todo epsilon, em particular para epsilon igual a meio tem que valer, né? Então, se o L for negativo, for menor ou igual a 0, então vai ter os pontos do eixo x que vão distanciar de L mais que meio, né? Que é exatamente naquele raciocínio, né? Os pontos do eixo x vão cair no 1. E se o L é negativo, então a distância do número negativo até 1 é maior do que meio, tá? E se o L for positivo, vai existir os pontos do eixo y que vão cair lá no menos 1, e com isso a distância do menos 1 até o valor L, se o L for positivo, vai ser meio. Então sempre vai existir pontos que vão cair fora desse intervalo, né, centrado em L. Essa que é a ideia. Logo, para todo L real, a afirmação que para todo epsilon maior que 0 existe um delta maior que 0, tal que se xy está no domínio e dista de x0 menos do que delta, isso implica que a distância de f de xy a L é menor do que epsilon, tá? Isso aqui, essa afirmação aqui então não é verdadeira. Por quê? Porque para esse epsilon aqui, por exemplo, não vai ter delta que a gente vai tomar que mande todo mundo dentro de um mesmo intervalinho, né? Como a gente viu geometricamente antes, tá? Então essa afirmação aqui ela é falsa. Se essa afirmação é falsa, significa que o limite não existe, tá? Então a gente viu aí, por definição, como que seria pensar se o limite não existe, tá? Então a ideia aqui é que a gente viu pelos eixos, né? Então a gente viu duas direções, né? A direção do eixo x e a direção do eixo y, onde os valores do limite divergem, né? Os valores dos limites dão diferentes. É mais ou menos o mesmo raciocínio que a gente tinha lá para o limite lateral de função de uma variável, né? A gente tinha uma função de uma variável definida na reta. Se eu fazia o limite por um lado, né? O limite à direita, ele difere do limite à esquerda, então significa que o limite não existia no ponto, né? Aqui é a mesma ideia. Se eu achar duas direções, né, que vão para aquele ponto, né? No caso aqui, nesse exemplo, a gente achou a direção no eixo x e a direção no eixo y. Então são duas direções onde o valor do limite nessas duas direções deu diferente. Quando isso acontece, o limite não existe.